Então aqui, o que seria o método redox? Bom, o método redox ele está ligado a compostos que na minha reação estão oxidando e reduzindo, por isso o nome redox. Lembra das reações de oxirredução? Pois é, então eu vou utilizar esse método quando eu tentar várias vezes não. Quando eu já tentar 1, 2 ou 3 vezes não der certo, eu já tenho que partir e olhar se o quê? Se tem alguém oxidando e reduzindo na minha reação. Então, como é que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer é tacar o NOx em todo mundo, né? O NOx é o número de oxidação. Aí você tem que lembrar que o NOx de alguns elementos são fixos, tá? Por exemplo, do grupo 1 da tabela periódica, do grupo 2 da tabela periódica, tem também o hidrogênio, né? O oxigênio, que são fixos. E aí você tem que lembrar, o do grupo 1 da tabela periódica, que a gente lembra de quem? Sódio, potássio, lítio, por aí vai, césio, né? Eles têm um NOx mais 1. O do grupo 2 tem um NOx mais 2. O hidrogênio NOx é mais 1 e o oxigênio NOx é menos 2. Atenção, porque aqui tem exceção, tá? Em superóxidos e peróxidos, o NOx do oxigênio ele vai alterar. Depois eu posso dar uma olhadinha e ver para vocês e acabar falando na nossa monitoria, certo? Então, ok. Então, esses NOx aqui são fixos. Então, você vai começar a colocar todos os NOx que são fixos. Os NOx que você conhece, que você já sabe, que são esses aqui. Bora lá. O cálcio é um metal do grupo 2 da tabela periódica. Então, ele tem um NOx mais 2. Então, vamos colocar aqui, ó, mais 2. Vamos ver aqui, o oxigênio, eu também sei, é quem? Menos 2. Potássio, grupo 1 da tabela periódica, mais 1. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Oxigênio, menos 2. Olha aqui o cálcio, mais 2, menos 2, mais 1, menos 2, menos 2, mais 1, menos 2, menos 2. Então tá. Então, os NOx desses elementos aqui eu conheço já. Quem é o NOx que eu não conheço aqui? Carbono, né? Eu não sei o NOx do carbono, ele pode variar de composto para composto, ele pode dar uma variada. Então, aqui eu taco o X, porque eu não sei quem é. O manganês, eu também não sei o NOx dele. O enxofre também não tem um NOx fixo. Aqui eu também não sei, ó. Também não sei, também não sei. E também não sei, que é aqui no carbono do CO2. E agora você vai ter que achar esses NOx, certo? Fazendo uma equação do primeiro grau. Aí você já deve estar chorando, desmaiando, passando mal quando eu falei o nome equação do primeiro grau. Gente, é simples, é só isso aqui, ó. Vamos pegar aqui o primeiro, ó. Esse daqui, vamos pegar o primeiro. Bom, bora aqui. Deixa eu botar esse X pra cá, pra eu poder colocar o valor do NOx em cima. Pera aí. Bota pra cá o X, bota pra cá o X, bota pra cá o X, bota pra cá o X e pronto. Vamos aqui, ó. Então vamos aqui, vamos realizar essa simples equaçãozinha do primeiro grau. Primeiro vai ser esse composto aqui. Quem é o NOx que eu não sei? O do carbono, eu não sei. Então vamos fazer assim, ó. Vai ficar mais 2, você vai somar tudo. Todos os NOx na molécula você vai somar. Mais 2, que é o NOx do cálcio, tá? Sempre colocando o valor da carga, certo? Porque eu estou trabalhando com carga. Porque vai me indicar se eu estou perdendo ou ganhando algo. Mais 2, aí eu tenho aqui mais. Eu tenho quantos carbonos aqui na minha molécula? 2, então vai ficar 2 vezes. Eu conheço o NOx dele? Não, é X, então fica X bem aqui. Mais... Quantos oxigênios eu tenho na minha molécula? 4. Fica 4 vezes qual que é o NOx dele? Menos 2. Isso aqui é igual a 0. Professora, sempre vai ser igual a 0? Não. Só vai ser igual a 0 quando eu tiver uma molécula neutra. O que é uma molécula neutra? É uma molécula que não vai ter diferença de carga. A quantidade de prótons e de elétrons daquela molécula serão os mesmos. Então, o que vai acontecer? O NOx dela é 0 porque ela está neutra. Por isso que é igual a 0, certo? Beleza. Então, se eu for calcular isso aqui, vai ficar como? Ó? Vai ficar
2x igual a 4 vezes 2, menos 8. O menos 8 passa para o outro lado, positivo. Esse 2 que está positivo, ele passa negativo. Portanto, vai ficar 8 menos 2 dá igual a 6, né? Portanto, x vai ser igual a mais 3. Tem que indicar o sinal. Se está positivo, coloca positivo, certo? Então, eu já descobri que o NOx do carbono, ele é mais 3. E aí, eu vou querer que você agora pause esse vídeo e descubra o NOx dos outros elementos que estão com incógnita aqui, certo? Eu vou querer que você pause esse vídeo e descubra isso. E enquanto você está fazendo, quando você retornar, eu já vou estar com os valores dessas incógnitas aqui. Então, cuida aí. E voltei. Agora eu voltei e já, como você já pode ver, eu já coloquei todos os valores dos NOx, né? Das incógnitas que eu descobri. E eu espero que você tenha acertado. Se você não tiver acertado, não tem problema. A gente resolve isso na nossa monitoria, tá? Então vamos continuar com o balanceamento pelo método redox. Após encontrado os NOx desses elementos, a gente vai olhar quem que está oxidando e reduzindo, tá? Vamos aqui, vamos começar pelo carbono. O NOx do carbono, aqui nos reagentes, ele é mais 3. Bora ver se tem mais carbono ali nos produtos. Tem bem aqui, ó. E quanto que é o NOx dele? Mais 4. Opa! De mais 3 para mais 4, eu aumentei ou diminuí? Eu aumentei. Então, é porque eu estou oxidando. Então, toda vida que o NOx aumentar, é porque eu estou oxidando. Então, quem que está oxidando aqui é o CaC2O4. Então, eu vou colocar bem aqui assim, ó. CaC2O4, ele é um elemento que oxida. Se ele é um elemento que oxida, então é porque ele faz o outro reduzir. Então, ele é o chamado agente redutor. Então, ele é o elemento que oxida, então ele é o agente redutor, tá? Beleza. Agora, vamos ver quem está reduzindo. Manganês, mais 7 nos reagentes. Bora olhar aqui nos produtos. Mais 4. Opa! Eu fui de mais 7 para mais 4. Então, eu diminuí o NOx. Isso significa que ele está reduzindo. Então, o KMnO4, ele está reduzindo. Portanto, ele é o nosso agente oxidante, tá, galera? Ele é o nosso agente oxidante. Aí você fala, professora, mas ainda tem um enxofre. Vamos olhar. O enxofre aqui nos reagentes está mais 6. O enxofre aqui nos reagentes está mais 6. Agora vamos ver aqui nos produtos. Nos produtos eu tenho mais 6 aqui. E aqui eu também tenho mais 6. Ou seja, eu não tive alteração do NOx. Então ele nem está oxidando e nem está reduzindo. O seu NOx não alterou, certo? Então, ok. Então eu já descobri que esses elementos aqui, eles estão oxidando e reduzindo. Então o método para resolver esse balanceamento é o método redox. Após feito isso aqui, essa análise de quem oxida e de quem reduz, vamos calcular o delta. E o que é o delta? É a variação de quem está oxidando e a variação de quem está reduzindo. O delta de quem está oxidando vai ser como? Vai ser feito assim. Eu vou pegar o maior NOx, vou subtrair pelo menor NOx. Quem que é maior, o 3 ou o 4? O 4, estou falando de quem está oxidando aqui, ó. Delta de quem está oxidando é o 4. Então, vai ser o maior menos o menor. Então, vai ficar mais 4 menos quem? Mais 3. Isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui vai dar igual a 1, tá? Agora, vamos calcular o delta de quem está reduzindo. O que está reduzindo? O KMnO4. Ele está indo de 7 para 4, né? Ele está indo de 7 para 4. Então, agora, bora calcular esse NOx. Vai ficar como? Vai ficar 7, né? Menos o maior, menos o menor, que é quanto? Que é 4. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá igual a 3. Então, já descobrimos o quê? O delta de quem oxida e o delta de quem reduz. Agora, a gente vai calcular a variação do NOx. Então, anote cada passo desse aqui. Terminado isso, vamos calcular a variação do NOx, o delta NOx, de cada um desses compostos aqui, tá? Lembrem-se de anotar todos esses passos que eu estou falando, porque se você tem dificuldade de entender isso, você lendo os passos sempre,
Uma hora você vai conseguir já fazer sem ter que ficar olhando cada passo. Já vai estar na sua cabeça porque você vai ter o quê? Aprendido e entendido. Então, calcular o delta NOx. Vamos colocar aqui quem está oxidando e quem está reduzindo, tá? E você fala, ah, tia, eu uso qual? Esse daqui ou esse daqui? Você vai utilizar o composto principal mesmo, que está nos reagentes. Então, vai ficar o CaC2O4 e aqui vai ficar o KMnO4, ó. KMnO4. Esse daqui oxida e esse daqui reduz, ó. Coloquei essa relação aqui. Só que aí, o que é que vai acontecer? O que é esse delta NOx? O delta NOx é para calcular o coeficiente estequiométrico de cada um, certo? E como é que eu vou fazer? Eu vou levar em conta o índice, certo? Eu vou levar em conta o índice, ou seja, esse númerozinho pequeno daqui de baixo, do elemento que está variando o NOx na reação. Quem que está variando o NOx aqui? O carbono. O carbono varia o NOx, certo? Então, eu vou levar em conta o seu índice, que é 2. Quem que está variando o NOx aqui? O manganês, ó, mais 7 para mais 4. É ele quem muda seu NOx. Então, eu vou levar em conta o quê? Eu vou levar em conta o seu índice. Então, eu vou levar em conta a quantidade desses elementos, porque são eles quem estão variando o seu NOx. Então, bora nós. Vamos aqui. Quem que é o delta de quem está oxidando? É 1. Mas quantos elementos eu tenho oxidando aqui? Quem é que está oxidando? É o carbono. Quantos carbonos eu tenho? 2. Então, multiplico por 2. E isso daqui dá igual a 2. Então, esse coeficiente aqui, eu já sei que um dos coeficientes é quanto? É 2. Por aqui, bora por de baixo. Quanto que é o delta de quem está reduzindo? É 3. Agora, quem é que está reduzindo aqui na minha molécula? O manganês. E quantos manganês eu tenho aqui? Eu tenho um manganês. Tenho um manganês. Então, na verdade, quanto que vale esse coeficiente aqui? 3. Então, eu já descobri esses dois coeficientes. Só que aí tem a última coisa, que é o último detalhe, que é o quê? É que esse coeficiente aqui, na verdade, ele se torna o coeficiente de quem está oxidando e esse daqui se torna o coeficiente de quem está reduzindo. Então, você cruza eles. Então, aqui fica 3 e aqui fica 2. Ou seja, como esse daqui é o agente oxidante, porque ele faz o outro o quê? Oxidar. Então, é por isso que esse 3, ele vira o coeficiente de quem está oxidando. E a mesma coisa de quem está oxidando. Quem oxida é o agente redutor, porque faz o outro reduzir. Então, por isso que esse 2 vira o coeficiente de quem está o quê? Reduzindo, certo? Então, eu já sei que o coeficiente do CaC2O4 é quanto? É 3. E o coeficiente do KMnO4 é quanto? 2, que é o permanganato de potássio. Então, agora que você descobriu os coeficientes desses dois camaradas, você vem e coloca aqui, ó. 3 e 2. E agora, tia, agora você taca o método das tentativas. Vamos aqui, ó. Bom, quantos cálcios eu tenho aqui? Eu tenho 3 cálcios. Quantos cálcios eu tenho aqui? Eu tenho 1. Para poder ficar 3, eu tenho que fazer o quê? Qual que é o número que multiplicado por 1 vai dar igual a 3? O próprio 3, certo? Então, ok. Quantos carbonos totais eu tenho aqui? Eu tenho 2. E aqui eu tenho 3 moléculas de CaC2O4, né? Que é o oxalato. Quando eu multiplico por 2, vai ficar quanto? Vai ficar 6 carbonos. Então, no lado dos reagentes, eu tenho no total 6 carbonos nessa reação. Então, nos produtos, eu também tenho que ter quantos? Eu também tenho que ter 6. Só que aqui eu só tenho 1 carbono, ó. Então, para ficar 6, eu multiplico por 6. Beleza? Ok. Lembra, ó, quem repete, eu só vou deixar para mexer por último. Quem é que está repetindo aqui? Oxigênio, 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 ó. O oxigênio está se repetindo aqui 3 vezes. Então, só vou deixar para balancear por último. Nem esquento com ele. Bora pro potássio. Quantos potássios eu tenho aqui? Eu tenho 2 potássios. Ali eu tenho quanto? Eu também tenho 2 potássios. Então, o potássio tá ok. Manganês. Quantos manganês eu tenho aqui? No total, eu tenho 2 manganês.
Aqui eu só tenho 1. Então, para poder ficar 2 manganês, eu vou fazer o quê? Eu multiplico por 2, multiplico por 2. Então, agora nós vamos encontrar os coeficientes daqueles que se repetem. Vamos aqui, nós temos quem se repetindo, nós temos o oxigênio. E nós também temos o enxofre, ó. Tá se repetindo aqui e aqui. Como a quantidade de enxofre é menor que a quantidade de oxigênio, é mais fácil eu somar a quantidade dele aqui e encontrar logo o coeficiente estequiométrico dele, certo? Quantos enxofres eu tenho na minha reação aqui do lado dos produtos? Olha aqui, 3 vezes 1, 3. Então, aqui eu tenho 3 enxofres nessa molécula aqui, ó. 1 vezes 3, né? 3 enxofres. Aqui eu só tenho 1 enxofre. Então, 3 mais 1 dá igual a 4. Então, no total, eu tenho quantos enxofres? Eu vou colocar aqui, ó. 3 e aqui eu tenho 1, né? 3 mais 1 igual a 4. Então, eu tenho 4 enxofres, tá? Só que aqui nessa minha molécula de H2SO4, nos reagentes, eu tenho quantos enxofres? Eu só tenho 1. Então, opa, não tá balanceado aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar um número que multiplicado por 1 dá igual a 4 para poder balancear a quantidade. Então, qual que é o número que eu multiplicar por 1 vai dar igual a 4? O próprio 4. Então, vai ficar 4 aqui. Opa! Beleza! Agora você vê que a quantidade de hidrogênio ela vai mudar. Quantos hidrogênios eu tenho aqui no total, ó? Antes eu tinha 1, né? Tinha 2, quer dizer, só que agora eu tenho 4 moléculas de ácido sulfúrico. Então, quantos hidrogênios eu tenho no total? 2 vezes 4, 8. Só que aqui eu só tenho 2 hidrogênios. Qual que é o número que multiplicado por 2 dê 8? 4, né? Então, agora, ó, 2 vezes 4, 8. Agora sim tá balanceado. Então, por último, agora sobra quem? Sobra só os oxigênios. Bora aqui, bora contabilizar a quantidade de oxigênios que eu tenho aonde? Nos nossos reagentes. Por que nos reagentes, tia? Porque aqui já tá tudo balanceado, certo? Então, o que faltar, eu vou estar colocando aonde? Onde não tá balanceado, que é nos produtos em relação aos oxigênios. Então, aqui, quantos oxigênios eu tenho aqui na molécula de CaC2O4? Eu tenho exatamente 3 vezes 4, ó. 3. O coeficiente se multiplica, não soma, tá? É multiplica pelo índice. 3 vezes 4, que dá igual a 12. Aqui, ó, mesma coisa, multiplica. 2 vezes 4, 8. A mesma coisa, multiplica, ó. 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho 20. 12 mais 8, 20. Mais 16, 36. Então, no total, vamos anotar aqui, ó. Eu tenho 36 oxigênios, tá? Nos reagentes. Então, eu tenho que ter 36 oxigênios obrigatoriamente aonde? Nos produtos. Então, vamos aqui, vamos contabilizar. 3 vezes 4, aqui eu tenho 12 oxigênios. Tenho 12 oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma molécula de K2SO4, então eu tenho 4 oxigênios, né? Aqui eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 2, 4, né? Então aqui eu também tenho quantos oxigênios? Aqui eu tenho 4 oxigênios. Aqui eu tenho quantos oxigênios? 4 vezes 1, 4. E aqui eu tenho quantos oxigênios? 2 vezes 6, 12. Então, bora somar e ver se está faltando balancear. 4 mais 4 vai dar 8. Com 12 vai dar 20, certo? 20 com 12 dá 32. Com 4 dá 36. Então, opa. A quantidade de oxigênio tá o quê? Tá balanceada, não preciso mais mexer em nada. E esse daqui são os coeficientes estequiométricos da minha reação. 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4 e 6. Então, esses são os coeficientes estequiométricos da minha reação que eu acabei de encontrar e está tudo balanceado, que nem o meu chácara, tô mentindo. Não tem nada balanceado aqui dentro de mim. Mas, enfim, gente. Então, esse aqui é o balanceamento, tá? Não é um bicho de 7 cabeças.
é algo que no início pode parecer complicado, mas com a questão da prática você vai conseguindo resolver, certo? E na nossa monitoria vocês também vão estar abertos para perguntar sobre o balanceamento e eu vou estar trazendo questões sobre o balanceamento. Me tragam também questões que vocês tenham feito justamente nessa parte de balanceamento, tá? Até a nossa monitoria.